Vamos a mais um vídeo no qual nós vamos estudar, trabalhar, ler o capítulo 4 da epístola, da carta, né? Epístola significa carta de Paulo aos Romanos. O tema desse capítulo é o seguinte: Abraão foi justificado pela fé. No versículo seguinte ele começa da seguinte forma. No versículo 1 ele começa da seguinte forma: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então aqui ele está dizendo que não é pelas obras. Essa leitura, a justiça por meio da fé, é uma continuação da leitura do capítulo 3, pelo versículo 21. Aí ele continua aqui: que diremos do nosso pai Abraão, nosso antepassado? Se de fato ele foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar. Se você tem alguma qualidade, se você tem dinheiro, se você tem conhecimento, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem de que se glorificar, mas não diante de Deus. Porque se você conseguir se glorificar, justificar, né? Ele tem de que se gloriar. Então, mas se você consegue se gloriar diante de Deus, você vai se achar um semideus e vai perder a humildade. A fé não dá brecha, vazão para esse tipo de glória humana. Mas não diante de Deus, de forma alguma. Por mais que você tenha, você não consegue se gloriar diante de Deus. Que diz a Escritura, versículo 3? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Isso está em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Ora, ele vai trazer um acontecimento do cotidiano, que é o dia de trabalho. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se Abraão tivesse de que se gloriar diante de Deus, a salvação não seria pela graça, seria por mérito. E é aqui que o apóstolo Paulo quer acabar com a meritocracia, do camarada achar que porque é da igreja A é o melhor, porque o outro é da igreja Y é o pior. Isso aí é carne, isso não é fé, isso não é a obra de Deus. Então ele diz isso aqui: mas como dívida, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Não significa que não seja para ter obras. Ele apenas está dizendo que se você coloca as suas obras acima da sua fé é nula. Mas se você, ainda que não consiga fazer obras, não sei, tem gente que não consegue, mas você tem fé, isso lhe é creditado como justiça. Está aqui, ó. Sua fé é creditada como justiça. Versículo 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade de um homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Salmos 32, versículos 1 e 2. Diz assim: como são felizes, bem-aventurados, né? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso não é uma permissão para pecar. Apenas está demonstrando aqui que a salvação é pela fé e não pelas obras. Que esse tipo de pessoa é feliz. Salmo 32, 1 e 2. Aí Paulo pergunta no versículo 9: esta felicidade de que Davi está tratando, destina-se apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Essa felicidade é apenas para os judeus
Ou também não é para nós? Para os gregos, para os gentios. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias Abraão recebeu teve a fé creditada como justiça? Porque teve obras? Foi o cara? Será que Abraão não teve falhas? É isso? Ele mereceu essa justificação, ser justificado pela fé. Sob quais... já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? O Evangelho veio antes da lei. Essa é a verdade. Não foi depois, mas antes de ser circuncidado. Antes de receber a lei, antes de Moisés escrever a lei, antes da circuncisão, Abraão recebeu a promessa, o Evangelho. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não tinha sido circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido Ele é o pai de toda a humanidade, o pai da fé para toda a humanidade, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, aos gentios. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncidados, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Entendeu? Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Primeiro, Deus trabalha no coração do homem com a fé. E depois considera-se as obras, que é uma consequência da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Se é pelas obras, então de que vale a tua fé? E a promessa é inútil, porque a lei produz juízo, condenação. A lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Paulo chega a dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não é pelas obras, não é pela igreja mais ilustre, não é pelo PhD, pelo DDD, pelo bacharelato, não é. Isso é bom, não estou sendo contra essas coisas. Apenas não é pela fé. Pela fé que uma vez me foi dada. Versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Esse é o critério, gente. Não é o critério não é a roupa do ano, da moda, não é a grife, não é o carro, não é o dinheiro, não é a tua santidade. O critério não é nada disso. Não é. Porque se fosse, os outros estariam perdidos. O que seria dos pobres se só os ricos tivessem a salvação? O que seria daqueles que têm falha se só os santarrõezinhos tivessem direito à salvação? Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoa. Ele é o Pai de todos. Como está escrito, Gênesis capítulo 17, versículo 6. Eu o constituí pai de muitas nações. Abraão, Deus constituiu Abraão. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que
não existem como se existissem. Versículo 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por que Abraão creu? Ou por que Abraão se tornou pai de muitas nações? Pelas obras? Porque creu. Ele não duvidou. Como está escrito, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Escrito. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão, depois da promessa. Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. A Sara já estava, não poderia mais engravidar, ele já estava sem virilidade, com 100 anos, e o versículo 20 diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória. É isso que nós precisamos. Mesmo estando dando tudo errado, mesmo as coisas indo para trás, você tem que crer, você tem que dar glória, como está escrito, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. Está aí a base da nossa fé. A ressurreição de Jesus. Aquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse é o segredo da fé de Abraão. Ele creu mesmo contra todas as circunstâncias de que Isaac, que é um tipo de Cristo, viria, nasceria. E aqui está Cristo cumprindo isso. Lá 2.000 anos depois de Abraão, não sei quantos anos depois, 4.000 anos depois do período de Abraão, Jesus Cristo veio, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte, versículo 25 do capítulo 4 de Romanos. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Amém. Shalom Adonai. Glória a Deus.